Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje para comentar um pouquinho a respeito de todo esse barulho com o lançamento da Amazon Prime. Só primeiramente peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Então como eu vinha comentando, né pessoal, da mesma forma que aconteceu em 2017, quando a Amazon disse que ia não só vender livro, como vender outros itens também, o mercado deu uma bela cacetada nas ações das varejistas, pedindo para o nosso setor de análise trazer algumas informações a respeito do lançamento da Amazon Prime e também do posicionamento das outras empresas, né? O máximo que eu vou dar aqui é um pitaco aí como investidor. E o que eu acho que é bacana comentar nesses momentos, primeiro, né, pessoal, vale sempre relembrar que todo negócio tem risco. Quem investe em ações ou quem investe em empresas fora da bolsa tem que aprender a conviver com isso. Cada empresa e cada ação que nós compramos, essa empresa tem concorrente, tem risco, tem oportunidades, e eu vejo que muita gente fica apavorado, né? No primeiro momento de uma notícia ruim já quer sair liquidando as ações. E como a gente fala sempre, quem fica operando por notícia não vai ganhar dinheiro ou diminui muito a chance de ganhar dinheiro. A outra questão, o efeito surpresa, não é uma notícia que não era esperada, né, pessoal? Já era sabido que em algum momento isso iria acontecer, a Amazon não estava aqui à toa. Então, quem investe em varejista, em alguma empresa varejista, ficou surpreso com essa questão do Amazon Prime. É o que a gente fala, acho que está na hora aí de calibrar as análises, né? E vale a pena comentar também que nenhuma empresa é invencível. E nesse momento o pessoal, como eu brinco, às vezes deixa de ser investidor e começa a virar torcedor. Então aqui a gente vai deixar as paixões de lado. Ah, eu gosto de determinada empresa, gosto da Magazine Luiza, gosto da Via Varejo. Isso não importa, né, pessoal? Nesses momentos a gente sempre tem que ter calma e analisar friamente. E o que importa para a gente aqui é o nosso bolso, é a nossa análise, né? É como essas coisas podem ou não impactar, aqui já fazendo uma abordagem mais de longo prazo na nossa carteira de ações. Então o exercício aqui, pessoal, não é cravar nada, né? Mas passar como o mercado está posicionado hoje, e claro, a gente vai conjecturar algumas coisas, até porque tem muita gente falando muita coisa, e tem, né, números da Amazon, por exemplo, são super restritos, né? Quanto que a Amazon vai investir no Brasil? Quais são as estratégias de atuação agora da Amazon? Tem coisas que não são divulgadas, então efetivamente tem algumas coisas que só no decorrer do tempo aí a gente vai ver se vão ter impacto ou não. E como eu falo sempre, momento de calma, momento de seguir a estratégia. Então esse programa Amazon Prime é um programa de fidelidade, a Amazon vai cobrar R$ 9,90 de mensalidade, no plano anual ele custa R$ 89,90, ele tem um desconto de 25%, sendo que nos primeiros 30 dias de teste eles não são cobrados. Bastante interessante para quem é consumidor. Eu já fiz lá o meu teste para ver, já fiz o meu cadastro para ver como é que vai funcionar, tá? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos o Prime representa 50% das vendas. E aqui no Brasil ele não vai cobrar frete para alguns produtos e promete entrega em até 48 horas, hoje dá em torno de 90 municípios, se não me falha a memória. Além disso, ele vai dar acesso ao Prime Video, né, músicas, bibliotecas e essas promoções, o que já é interessante, porque a pessoa pode pagar R$ 9,90 por mês, não necessariamente vai comprar alguma coisa, mas pode assistir os vídeos, escutar a música e ler os e-books, o que é bastante interessante também, e que talvez até seja copiado pelas outras empresas, tá? É um modelo interessante, tem um preço bastante agressivo, e inclusive o preço aqui no Brasil é mais barato que nos Estados Unidos, sem contar, como eu comentei, que para a gente, como consumidores, aí é bastante interessante. Então, falando dessa questão do Amazon Prime, né, pessoal, porque muita gente ficou preocupado só com as empresas aqui, mas a Amazon também tem desafios e também tem algumas oportunidades no mercado brasileiro. O que vale a pena a gente comentar? Primeiro, o mercado brasileiro tem peculiaridades, né? Tem também empresas que já são bem consolidadas, depois a gente vai ver alguns números. E outra coisa, né, pessoal? A Amazon sabe das peculiaridades do mercado brasileiro, mas isso não garante sucesso nem insucesso.
Porque tem gente que diz assim, eles não deram certo na China, então não vai dar certo aqui. Ou tem aqueles exemplos, né? O shopping nos Estados Unidos quebrou, então aqui no Brasil vai quebrar também. E a gente tem que sempre analisar caso a caso. Óbvio que a Amazon tem uma expertise no mundo todo, mas não quer dizer necessariamente que ela, usando essa expertise aqui, vai funcionar, né? A gente já viu isso acontecer algumas vezes com empresas que vieram de fora, até porque no Brasil a gente nem vai entrar aqui, mas tem questões burocráticas, enfim, tem uma série de questões que não é para qualquer um. Durar no Brasil, uma empresa que dura no Brasil não é qualquer empresa, tá? O mercado brasileiro de e-commerce, ele representa cerca de 5% do varejo total, da mesma forma que isso é uma oportunidade, é um risco também, porque se ela iniciar com esse nicho, são poucas pessoas ainda que compram online, já que a Amazon é só online, ela vai ter que competir com outras empresas que estão bem posicionadas. Por outro lado, ela pode crescer junto com o restante do mercado. Tem essa questão aqui que as lojas físicas têm muita representatividade e tem essa questão logística também. Por exemplo, a companhia opera atualmente com 2 centros de distribuição apenas no estado de São Paulo e também não possui pontos físicos das lojas como apoio logístico, né? A Magazine Luiza faz isso aqui como ninguém, que é uma desvantagem também. Então, inicialmente, ela vai operar nesse nicho mais restrito, que são apenas aquelas pessoas que fazem compras online. E tem essa questão que o setor varejista é muito competitivo, ainda mais online, né? Quando a nossa percepção de qualidade ou de confiança é parecida, não tem muita diferença entre Amazon, B2W, Magazine Luiza, a gente vai comprar por qual? Normalmente por preço, né? Ou então tem gente que prefere comprar porque não cobra frete, tem gente que prefere comprar porque a entrega é mais rápida, né? Ninguém vai pagar 50% a mais ou 10% a mais porque ama a Magazine Luiza. Dificilmente isso acontece, tá? Tanto para vocês terem uma ideia, isso aqui são os fatores, isso aqui é do banco UBS, os fatores que preponderam na escolha do e-commerce. Primeiro, é baixo preço de frete, método seguro de pagamento, preços menores de mercadorias, né? São os principais fatores na decisão de compra. Então bate muito nessa questão do preço, então ela vai atuar num nicho pequeno e pode ser que ela tenha que tocar no preço, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, em relação à questão do tamanho das empresas varejistas, esses números aqui são da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Aqui está colocada a Via Varejo, como são números do ano passado ainda, está colocada a Via Varejo no grupo Pão de Açúcar. Mas em quarto lugar aqui, Lojas Americanas e B2W. E em quinto lugar, a Magazine Luiza. Então, as duas principais empresas aí que a gente vai falar hoje têm um posicionamento gigante, tanto no varejo total, né, porque elas têm milhares de lojas físicas, né, isso aqui números do ano passado, 1.490 lojas americanas, a Magazine Luiza mais de 1.000 já ultrapassou, né, estava 954, e também no online, né. A B2W disparado aqui, é 100% online, aqui está o faturamento. Depois Via Varejo, a Magazine Luiza já deve ter ultrapassado aqui, já ultrapassou a Via Varejo, né? Depois a Netshoes, que foi comprada justamente pela Magazine Luiza. E aqui em oitavo lugar vem a Amazon, né? Em torno de 600 milhões, bem abaixo das outras empresas. Isso aqui é um negócio que precisa escala. E hoje o Mercado Livre é o e-commerce mais bem avaliado pelos consumidores. Em segundo aparece Lojas Americanas e depois Magazine Luiza, que já tem as duas, então já tem uma estrutura mais interessante. Até hoje, pessoal, na apresentação a gente vai focar mais na B2W e na Mglu. Por quê? Porque a Via Varejo está em outro estágio, né? Ela deixou esse bonde do e-commerce ficar um pouco para trás, e como ela é uma empresa de turnaround, vamos dizer, a briga da Via Varejo nem é com a Amazon, né? A briga da Via Varejo é com ela mesma. Então, isso aqui me encaminharam, tá? Parece que alguém colocou no Twitter. Eu esqueci só o nome da pessoa que tinha colocado isso aqui no Twitter, que mostra o que aconteceu quando a Amazon entrou no México, o que aconteceu com as margens da Meli, né? Que é a Mercado Livre lá no México. Entrou a Amazon e despencou a margem.
Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, né, de como funciona, até porque a gente não acompanha Mercado Livre lá no México. Mas o que acontece, pessoal? Se a Amazon entrar aqui no Brasil com uma política de preços pesada, como é indicado, a margem vai cair, né? Até porque a gente viu que é um mercado pequeno esse do e-commerce. E se a Amazon atuar nesse mesmo, vai acabar atuando no mesmo nicho das outras empresas, para ter diferenciação, ela pode ter uma diferenciação no preço e as margens vão acabar caindo, né? Então vai ter um impacto se eles competirem no preço tanto na Magazine Luiza quanto na B2W. Primeiro falar um pouquinho a respeito da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza tem uma estrutura física e logística bastante robusta. O e-commerce hoje representa já mais de 42% das vendas totais da Magazine Luiza e continua crescendo. Tem essa questão da compra do Netshoes, que deixa a plataforma de produtos ainda mais completa, e a Magazine Luiza já tem em torno de 40% das entregas em 48 horas. Além disso, passou a realizar entregas em até 24 horas na região metropolitana de São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. Então, nesse sentido da entrega, já está à frente aí da Amazon, né? E claro, a Magazine Luiza investiu muito em tecnologia, a qualidade do serviço avançou muito com iniciativas como Luiza Labs, teve a própria compra da Logbee, que criou uma verdadeira plataforma de tecnologia logística, inclusive eu já falei da Magazine Luiza em outros vídeos. A empresa teve uma evolução absurda, né? Claro que quando a gente olha o preço das ações, elas estão com múltiplos lá nas alturas, mas quando a gente olha a empresa pode sofrer menos do que, por exemplo, a B2W. A B2W também tem uma estrutura logística mais robusta. Hoje já tem entrega rápida para mais de 2.500 cidades, a Amazon pouco mais de 90, e mais de 1,3 milhão de itens, né? Além disso, a B2W também tem o programa de fidelidade, o Submarino Prime, ele custa R$ 79,90 por ano e também oferece frete grátis, ofertas exclusivas e essa questão da entrega rápida, né? E vale a pena comentar que, até isso são números, são informações da própria B2W, que o cliente que é Prime ele tem um engajamento maior. Ele entra mais no site e ele compra 5 vezes mais do que o cliente que não é cliente Prime, tá? Já no caso da B2W, pessoal, a empresa melhorou muito operacionalmente. Eu mesmo vi, né, como sempre atrasava demais, às vezes demorava 2, 3 meses para chegar. Tanto Americanas.com, direto ou pelo Marketplace, melhorou bastante, mas é uma empresa que ainda queima caixa, né? Há anos que a B2W não dá lucro, né? Uma empresa que agora que ela está conseguindo se organizar, é uma empresa que pode sofrer mais, sim, né? E pode penalizar por tabela aí as lojas americanas que fazem o controle da B2W, né? E sem contar também, né, pessoal, que já por várias vezes já veio boatos aí de que a B2W fosse ser comprada pela Amazon, né, que também não pode ser descartado, tá? Então, respondendo a questão inicial, pessoal, é o fim das varejistas nacionais? Com certeza não, especialmente quando a gente olha as maiores, né, Magazine Luiza e B2W, que são empresas muito bem posicionadas, né? Se as duas precisam se preocupar com a Amazon tem muito mais motivos para se preocupar também com as duas, mesmo sendo a Amazon uma empresa gigantesca, mesmo sendo uma empresa muito capitalizada, a estrutura que as duas têm é muito interessante. Já em relação à Amazon Prime, nós temos muito mais dúvidas do que confirmações, tá? Ainda são poucos produtos com o selo Prime. A gente tem que ver como é que vai ficar do ponto de vista do vendedor, do marketplace, essa questão da restrição de cidades, mas é um início importante aí para uma empresa que não sei se tem 1% de market share do e-commerce no Brasil, tá? E mais importante, né, pessoal, que vale a pena a gente comentar também, é que todas essas vantagens das empresas, aqui tanto da B2W quanto da Magazine Luiza, são coisas que também possam ser feitas pela Amazon. Claro que isso demora, não é de uma hora para outra, mas são coisas que também podem ser realizadas pela Amazon, mas o nosso setor de análise, né, nesse momento, não vê nenhum motivo
para alterar, né, o ponto de vista, né, tanto em relação a B2W quanto em relação a Magazine Luiza. Isso que hoje, para longo prazo, nós não temos recomendação nem em B2W, nem em Magazine Luiza, mas permanece o mesmo cenário para as duas companhias, tá certo, pessoal? Só para finalizar aqui, eu queria deixar o site da Capitalizo, para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito dos nossos produtos de recomendações, o Top Renda Fixa. O Top Fundos são recomendações de renda fixa, de fundo de renda fixa, multimercado, ações, fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista, só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês. E para fazer parte da nossa lista do Whats, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, assim como eu vou deixar o nosso Whats contato, o nosso telefone e o nosso e-mail para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Capitalizo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.